bem-vindos ao CBcast, canal da Igreja CB Rio. Estamos aqui num espaço muito aconchegante, que é o CB Rio Store. Você que é da igreja, você que já passou pela igreja, não deixe de vir aqui conhecer esse espaço. Nós estamos estreando aqui um super papo. Eu estou aqui com a minha amiga Renata. Tudo bem, Renata? E aí, Jonatas, tudo bem? E a gente está aqui, o nosso primeiro convidado de hoje é simplesmente Nélio Paiva. Convidado de peso, né? Exatamente. Que alegria, que honra fazer parte desse momento histórico. A honra é nossa, inclusive. Verdade. Antes de nós começarmos a trocar uma ideia aqui com o pastor Nélio, eu queria falar mais um pouquinho para vocês aqui sobre esse espaço, tá? É um espaço que está patrocinando esse projeto e seria muito legal que você pudesse conhecer. Aqui nós temos aqui livros, temos camisas, temos aqui dicas do pastor aqui da igreja, ó. Se pegar aqui atrás, por exemplo, tem dicas do pastor Juninho e tem vários livros aqui, coisa muito... Em breve teremos novidades aqui dos livros aqui também. Quem lê, entenda, né? É verdade. Em breve teremos novidade. Uma grande Bom, novidade. vamos trocar uma ideia aqui com o nosso amigo Nélio. Vamos. O que a gente vai falar com ele aqui hoje, Renata? Então, a gente veio aqui conhecer um pouco mais de quem é o pastor Nélio, né? Conhecer a sua vida, a sua história. Então, a gente queria começar pelo início da sua história, que você começasse a contar um pouco pra gente, Legal. um pouco da sua história. Gente, é uma alegria imensa poder contar a história, porque a vida é formada de histórias, né? E Jesus foi um grande contador de história. Eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de se ligar com o nosso podcast hoje vai ouvir histórias e essas histórias vão falar ao seu coração. Eu tenho certeza que vão transformar a sua vida. Histórias têm esse poder, histórias têm essa frequência que causam transformação na vida, né? Então, o pessoal me conhece como pastor de Brasília, né? A minha história toda começa em Brasília. Eu nasci em 67, meu pai foi para Brasília por causa da Revolução Militar que aconteceu em 64, e daí a gente já começa a ver histórias assim que nos surpreendem, né? Porque tá o meu pai aqui no Rio de Janeiro, feliz da vida tranquila, de repente a coisa muda, né? Nosso pastor Pedrão, sempre ele gosta de falar dos de repentes, né? E aí, de repente, meu pai está em Brasília, uma cidade começando, e ali a gente vai passar os primeiros anos de vida no Cerrado, nesse Planalto Central, nascendo uma nova cidade, nascendo a história do meu pai com a minha mãe, e a gente nasce ali. Eu sou o primeiro de 3 filhos homens, né? E a gente tem ali esse start em Brasília. Só que, acho que vai ser uma marca aqui do nosso diálogo, da nossa conversa, mudanças vão acontecer muito, né? Filho de militar, e a gente acabou nos mudando muito. Depois eu vou ingressar na vida militar e essa história de mudança vai continuar. E na verdade, assim, a história do seu pai, que é militar, se confunde, assim, nessas mudanças, né? Meu pai, pastor, eu sou o terceiro de 4 filhos, né? O primeiro nasceu em São Paulo, a segunda, minha irmã, nasceu aqui no Rio. Eu nasci em Além Paraíba, Minas Gerais, e o meu irmão mais novo nasceu em Três Rios. Meu pai, em cada uma dessas cidades, implementou uma igreja. Que legal. E aí a gente vê que em cada situação dessa surgem novas histórias, né? Verdade. Aí você nasceu em Brasília, mas se Isso. mudou com seu pai. Constantemente. Isso. Eu acho interessante isso, não sei se Renata já mudou bastante, né, ou não, mas quando a gente começa a analisar ali a Bíblia, a história da Bíblia, né, a gente vê Deus falando para Abraão, olha, sai, se muda. Sabe, eu acho que tem muito na vida, assim, de você reiniciar quando você sai. E eu acho isso importante. Nós, de certa forma, nós brasileiros tendemos a ser um pouco barristas, um pouco apegados demais. E eu sei que há um valor nisso. Mas eu queria provocar muito na nossa conversa hoje o valor da mudança. O valor de você se provocar mudando. Mudar para onde? Sei lá, muda de estado, cara. Muda de cidade. Entra numa aventura porque essas mudanças nos esticam. E, de repente, como ali o músculo que a gente faz força, que o objetivo é romper pequenas partes para ele crescer e ficar forte, eu creio que mudanças têm esse poder na nossa vida. Eu tenho um amigo que conversou comigo essa semana e me falou sobre... A gente está acostumado a ouvir a palavra zona de conforto. E ele falou que no militarismo
ele é policial militar, ele falou que eles tratam como zona de paz e zona de conforto. Ele falou, quando você está na zona de paz, é porque as coisas estão super calmas ali. Zona de conforto, você tá... Cara, não quero me mover. E às vezes a gente tem medo, né, cara, do que pode acontecer, do novo. Cara, mas eu vou mudar de país, e aí? Eu vou mudar de cidade, e aí? Então, assim, eu acho que é importante a mudança. Você saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos sob que circunstância? Então, isso é interessante, Jonatas, porque a mudança, ela envolve grandes riscos. Grandes riscos. E parece que nós temos assim uma certa idolatria por controle. Eu até estava conversando com o Marcos Bispo, o esposo da nossa Renata, né? E ele falando muito desse desejo do ser humano de controle, que às vezes joga contra. Porque a gente quer tanto controle que a gente vai ficando e não expandindo. Pô, achei tão bonito que os cientistas descobriram que o universo se expande, né? Porque eu acho que isso faz parte da natureza. Nós, como seres humanos, temos que nos expandir. Expandir em amor, lógico, expandir em conhecimento, expandir em sabedoria. E eu tinha tudo para ficar no Brasil. Porque, como meu pai, eu acabei seguindo a carreira militar. É isso que eu ia te perguntar, né? Você seguiu esse legado aí do seu pai, né? Em primeira instância, você seguiu esse legado do militarismo, né? Mas como foi isso? Foi com 18 anos? Foi como oficial? Foi como? Renata, e os pais que estão nos ouvindo, né? O poder que vocês têm nos seus filhos, né? Então é grande. Meu pai sempre foi uma pessoa muito discreta, mas o poder de um pai é muito grande. A influência de um pai é muito grande. Muito. Eu termino o segundo grau ali, como todo estudante de segundo grau, perdido, né? Que eu vou fazer da vida? Eu vou fazer uma faculdade. Aí, no caso, meu pai era militar e eu acabei passando para a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Uma das melhores academias militares do mundo. E eu não vou, mas aí pesou a influência do meu pai. E quando surge a oportunidade para eu ir para os Estados Unidos, eu já sou um capitão de carreira. A Academia Militar das Agulhas Negras forma os oficiais de carreira, os oficiais que sairão coronel, generais. Então, diante de um país, né, um país cheio de altos e baixos econômicos, né, onde segurança e conforto, prestígio, estabilidade. Meu pai era praça, meu pai era sargento, o filho dele, meu nome é Nélio porque era o nome de um oficial, era Deus no céu, oficial na terra. E agora eu vou desapontar meu pai porque eu quero mais uma mudança. Chance de um monte de coisa dar errado, né? É abandonar o certo pelo incerto, o seguro pelo inseguro. Mas, gente, eu creio que a gente só tem uma vida, né, para ser vivida, né? Só uma vida para ser vivida. Então, foi nesse contexto onde tudo era para eu ficar que eu falo, não. Chamei a esposa, era só... Nós não tínhamos filho, Flávia, vamos orar aí. A Flávia, vou orar para a gente não ir. Não, Flávia, ora aí para que seja feita a vontade de Deus. E acabou que a gente foi. E, mais uma vez, gente, nós não podemos nos esconder diante de, né, premissas. Se é da vontade de Deus vai dar tudo certo, ou Deus vai dar um grande sinal. Eu fui cheio de temores, cheio de dúvidas, cheio de e se. Isso é vida. A vida é assim. Mas desculpa, a sua ida foi um chamado ministerial ou não? Foi só uma... Boa pergunta, gente. O que pesou eu quero muito desconstruir algo que às vezes as pessoas acham. Nós somos homens e mulheres de fé, né? Talvez você que esteja assistindo o nosso podcast é uma pessoa de fé. E a gente, às vezes, tem uma visão mística e errada de que somos de fé, então tudo Deus vai nos dar todo o mapa da jornada, as decisões que você vai tomar com 100% de certeza, e não é. Volto de novo ao patriarca Abraão, né? Pai do judaísmo, pai também de Ismael, que vai gerar ali os árabes. E, gente, sai da tua terra, para uma terra onde eu vou mostrar ainda. Então a vida é cheia de riscos. Eu saí, eu tinha sonhos. A gente também pode compartilhar um pouquinho de sonho aqui, porque a gente tem uma visão distorcida de sonhos, né? Sonho realmente é quando você começa a criar uma realidade. A realidade sempre é criada dentro de um sonho, a gente pode explorar isso. Eu tinha um sonho, sim, gostaria de explorar mais
ministério, etc. e tal, mas eu fui não por um chamado, fui por um desejo pessoal. Isso é importante, gente, porque se nós temos nossas vidas em Deus, Deus começa a agir no nosso coração e a gente começa a ter desejos de Deus, mas que são nossos desejos ainda, sabe? Então, eu fui cheio de incertezas, cheio de sonhos, não com um chamado claro, mas querendo explorar novos universos, novas possibilidades em outro país. Que legal. Essa parada do chamado, isso é um negócio muito louco, né? Porque você não confundir um sentimento seu, uma ideia sua com um chamado de Deus para você, para alguma coisa, é algo bem complicado, né? Porque tem pessoas que acabam colocando nas costas de Deus a realização da vontade dela. Isso. E tem várias coisas que a gente faz, é vontade nossa. Pô, eu quero me mudar. Eu não preciso dizer que foi Deus que me mandou. Não, eu tô afim de tentar, de explorar, né? De correr atrás de novidades e coisa e tal. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né, pastor? Mas assim, o que te levou aí para os Estados Unidos? Tinha alguém te chamou? Você tinha algum emprego? Tinha alguma faculdade esperando? O que tinha lá? Duas coisas. Eu tinha um sonho de morar fora. Sempre foi um sonho. E aí vem também, gente, hoje eu vejo, principalmente jovens, né? A gente está hoje até uma equipe maravilhosa nos apoiando. Verdade. De jovens ali, sim, né? E a juventude, ela hoje tem muitas possibilidades. E por esse número grande de possibilidades, às vezes eu vejo a paralisia. Né? Poxa, mas se eu fizer isso, vai ter esse problema. Se eu fizer aquilo, vai ter outro. A vida é assim. Então eu tinha sonhos que começaram a ser incompatíveis com a vida militar. Tenho o sonho de morar em outro país. Mas o exército, eu sirvo o exército brasileiro, que dificilmente há possibilidade, sim, de você servir em outras nações, mas, a princípio, 90% do efetivo vai estar aqui. Então, até onde eu vou negociar um sonho? Até quando eu vou abrir a mão de um sonho por outros fatores? Você tem que decidir, tem que ter coragem, né? Então, eu fui, porque eu queria morar em outro país e eu gostaria de fazer um mestrado em teologia. Gostaria. E eu pensei assim, poxa, chegando lá, enviando uma carta, coisas assim meio, enviando cartas para as universidades, eu falava, eu sou brasileiro, estou aqui, gostaria de fazer um mestrado, né? Naquela época, como hoje, estudo é muito caro nos Estados Unidos, mas há sempre uma possibilidade de uma bolsa. Sim. E eu fui nesse sonho, nessa perspectiva. E aconteceu. Aconteceu exatamente como eu estou narrando. Comecei a mandar cartas para as universidades, de repente uma universidade falou, a gente tem uma bolsa para você, se você desejar. É lógico que foi tudo com dificuldades, tá, gente? Nada fácil, mas aconteceu. Houve um resultado muito interessante a partir de uma decisão onde não tinha nada certo. Sim. E nessas horas é importante, né, a gente... Porque tem as vozes nessas horas, né? Eu, quando saí do colégio, eu fiz faculdade, vestibular para todas as universidades, passei para as universidades públicas e fui fazer letras na UERJ. E meu avô, na verdade, é que tinha escolhido essa carreira para mim. Não, você tem que fazer letras. E meu avô era a minha referência. E eu fui fazer letras. E quando eu estava terminando já a faculdade, eu pensei assim, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu não gosto disso. E eu falei, não, eu vou fazer direito. Aí eu me matriculei numa faculdade particular. A minha família toda em cima de mim, assim, não, você é louca, como assim? Você está fazendo uma faculdade pública, você está fazendo o que da sua vida? Você já está se formando, por que agora você vai para uma faculdade particular e pagar? Eu falei, não, porque eu quero fazer. E no primeiro semestre de Direito, eu me encontrei e falei, gente, é isso. Sabe aquele plim, assim, cara, é isso. Né? E se eu tivesse escutado as vozes, né? De repente... Eu não tinha ido. Então, muitas vezes a gente tem que, né? Como é que o senhor lidou com essas vozes? Porque certamente as vozes vieram também, né? Vai para os Estados Unidos, largar uma vida de estabilidade. E nisso, Renata, como eu sou de Brasília, né? A cultura toda de Brasília é para as pessoas serem o quê? Funcionários públicos. E, gente, é triste ver a pessoa tomando a decisão simplesmente pela segurança financeira. A questão financeira é importante? A segurança é importante, o conforto. Mas quando isso é o que dirige a sua vida, é receita
para tristeza e fracasso. Eu conheço dezenas de pessoas que passaram por serviços públicos, para os melhores cargos, e a primeira frase, quando eles chegaram nesses lugares, que eles falaram foi: agora só falta 30 anos para eu me aposentar. 35 anos. Gente, que vida é essa, cara? Não é possível. Que vida é essa? Eu quero provocar Sem sonhos, isso. né? Sem sonhos. Expectativas. Né? Então, as aventuras, o nome já diz, né? As aventuras, elas são cheias de imprevistos e cheia de vozes. Tudo começa com um sonho. Sim. Tudo começa com um sonho. Agora, o sonho... Nós estamos hoje aqui nessa livraria. Alguém sonhou com essa livraria. Nós estamos dentro do sonho dessa pessoa. Então, o sonho ele é construído com uma visão, mas com ações. Então, quando surgiam as vozes, não vai dar certo, não vai fechar, não vai... Perseverança, fé, muito diálogo. Deus, e aí vem assim uma grande lição para nós, né? Deus é o Deus das possibilidades. Sim. Então, assim, eu não preciso ficar imaginando um Deus que fica como como é o nome daqueles bonequinhos ali? Marionete. Marionete. Fantoche, marionete. Eu não preciso. Marionete. Fantoche é aquele da mão. Fantoche da mão. A mão de Deus. Marionete. Isso. Eu não preciso imaginar um Deus marionete, gente. Eu não preciso. Porque o Deus é o Deus das possibilidades. Realmente, muitas coisas não acontecem como é a nossa vontade. Eu creio, inclusive, que muita coisa nessa terra acontece que não é da vontade de Deus. A gente vê tanta violência, tanta poluição, tanta miséria. Não é da vontade de Deus. Mas esse Deus, ele abre um mar de oportunidades. Então as portas se fecham, coisas acontecem que não são nossa vontade. Não é, sim, mas há um Deus que trabalha, a gente tem falado muito do Deus que trabalha nos bastidores, né? Sim. Ele vai abrindo outras oportunidades. Então, perseverança, flexibilidade. Gente, eu dizer para você, uma das coisas que eu menos gosto de fazer, não sei, de repente, Renata gosta, Jonathan gosta, a turma que tá no... Eu odeio lavar banheiro. Não sei se vocês gostam. Gosta, Renata? Eu detesto. Olha, gostar eu não gosto, mas eu fui treinado pela minha mãe. Eu fui treinado pela minha mãe. Você foi quase um militar. Eu fui militar. Né? Eu tive um sistema, um regime disciplinar diferenciado. É o RDD da minha mãe. Fazer um podcast sobre isso. Eu lavei muito banheiro. Porque, na verdade, eu morava nos fundos de uma igreja. Então, assim, a família pastoral e nós é que cuidávamos da igreja, inclusive, né? Que legal. Porque eu aprendi com o meu pai que a história dos levitas... Tem gente que acha que os levitas eram os caras que tocavam. A maravilha. Nada disso. Os caras que cuidavam do templo. Então, assim, a gente lavava banheiro, varria a igreja. E a igreja era aquele piso de vermelhão. A maioria de vocês não sabe nem o que é vermelhão. Gente, é terrível. Vermelhão. Cara, a gente tinha que varrer, tinha que encerar. Cara, era coisa de louco. Você falou uma coisa interessante. Eu sempre converso com as pessoas sobre isso. A vida não é linear. Não é. E não pode ser. Você vê que quando a pessoa está ali no hospital, né? Sim. Enquanto há uma curva, a pessoa está viva. Tem vida. A vida. Se for linear, é porque acabou. É. Então, os altos e baixos, as experiências novas, aquelas coisas que te surpreendem, cara, fazem parte da vida. E tem que ser assim. Tem que ser. Senão não adianta. O primeiro dia na Academia Militar das Agulhas Negras, eu chego, você cadete, né? Tal, uniforme. Primeira missão, lavar o banheiro. Lavei muito banheiro. E aí é o tal. Gente, as coisas acontecem na vida. Eu fico um pouco tenho medo de certas frases. Tudo acontece por um propósito. Tenho certo medo, confesso, sabe? Eu prefiro uma frase assim: você pode trazer propósito para tudo. Sim. Com a ajuda de Deus. Então, quando eu vi que para ser cadete, e tem uma frase bonita, cadetes, ides comandar, aprender a obedecer. Então, em outras palavras, aprende, você vai comandar homens, aprende a lavar banheiro. Aprende como é difícil lavar um banheiro. Aí eu falava, Deus está trabalhando no meu orgulho. No meu orgulho. Aí eu sou capitão, peço demissão do serviço ativo, vou para os Estados Unidos, as coisas não começam a andar como eu queria, tenho que arrumar um emprego para pagar os estudos. Qual o trabalho que surge para mim fazer? Lavar banheiro. Lavar banheiro. Falei, eu já estava trabalhado já, essa parte já passou. Não, você vai lavar de novo. Você vai cuidar de almas.
Então você vai aprender de novo a lavar banheiro. Então eu começava a trazer propósitos para aquilo que eu estava vivenciando e com muita flexibilidade, gente. Muita flexibilidade. A vida nos leva a isso. Então, se hoje está legal e você não precisa lavar o banheiro, beleza. Se amanhã você precisar lavar banheiro... E eu notei algo, sabe, gente? Eu falei de flexibilidade, a gente já falou de coragem. E vou voltar agora à questão do orgulho negativo. Porque quando surgiu o banheiro para eu lavar, eu confesso para vocês que eu fiquei, assim, triste e envergonhado. Aí, no primeiro dia que eu estou lavando o banheiro, quem estava do meu lado? Um americano. E ele não estava nem um pouquinho triste, nem um pouquinho envergonhado. Por que então, hein? Porque eu estava triste e envergonhado. Aí você começou a se perguntar, né? Eu comecei a me perguntar. Essa semana eu fui na doutora Natália, um beijo para a doutora Natália. Ela falou, olha, todos temos gaveta, a gente tem que abrir, é verdade, viu? A gente começa a abrir, peraí, porque eu como brasileiro aqui ganhei uma bolsa, mas preciso complementar a minha renda, preciso lavar um banheiro e estou triste, e o cara, o americano, que poderia ter ele está feliz. Orgulho, de novo, orgulho, sabe? Então, as vozes, Renata, a gente tem que trabalhar elas com virtudes, perseverança, coragem, flexibilidade, humildade, domínio próprio, fé, que é você ver o que não está acontecendo ali, mas ter uma visão de futuro. Essas coisas nos dão forças para nós perseverarmos e ajustarmos o que precisa se ajustar e não vendermos, que o perigo é esse, né? Você começar a se corromper, a fazer alguma coisa que não é a vontade de Deus. E uma coisa muito linda que Deus vai preparando o caminho para a gente, de alguma forma ele vai usando as situações a nosso favor, né? O Jonathan estava falando sobre disciplina e com certeza a disciplina militar você carregou lá para essa nova fase da sua vida, né? Como é que foi esses valores, essa disciplina militar? Em que elas influenciaram lá? Porque certamente influenciaram em algum momento, de repente até na hora de lavar esse banheiro de novo. Com certeza. Um aspecto muito bonito da vida militar, eu acho que ela pode ser aplicada a todos nós, né? Tinha essa frase que eu gostava muito: simples como as coisas de soldado. Essa é uma frase muito falada no meio militar. Eu acho muito legal. Podemos pegar pra gente essa. Simples como as coisas de soldado. A vida tem que ser simples, gente. Tem que ser simples. Então, é alegria. A Bíblia nos fala assim, olha que bonito, isso é um texto do Novo Testamento. Se você tem o que comer, o que vestir, esteja satisfeito. Cara, é simples. A gente tem Deus. Pô, a gente tem tudo que... A gente está indo para o céu, né? Qual é o melhor do céu? O que é melhor do céu? É Deus na sua plenitude. Mas a gente tem hoje Ele na sua plenitude. São coisas que nos levam a pensar. Então, sim, Renata, isso, mais uma vez, a mudança, o sair, vai acrescentando certos conhecimentos e experiências indispensáveis para a nossa vida. Então, por isso que, mais uma vez, eu quero motivar muito o nosso ouvinte. Cara, faz algo diferente. Só vai. Muda, vai, fracassa. Tem gente que não consegue contar um fracasso, cara. Você não está dando trabalho para a pessoa que vai redigir a sua biografia. Fracassa. Hoje, mais do que nunca, as pessoas têm um medo incrível do fracasso. A Renata falou aqui, cara, eu estava fazendo o curso. Não é o que eu quero. Fracassei na escolha lá atrás. Sim. Vou fazer outra. E continue errando, fracassando. Não tenha medo. Se você está fazendo pela motivação correta, você está fazendo pelo motivo correto, a gente não tem por que temer, né? Porque não ter medo do fracasso. Sim. Esse nosso projeto aqui surgiu, né, a gente conversando, e assim, as dificuldades que se apresentam, se você for usar as dificuldades para deixar aquilo te parar, nada do que você planeja vai sair do papel. Nada. Então a gente falou, cara, vamos fazer? Vamos fazer. Então é assim, vamos fazer, tem que marcar data. E vai. E começa. Isso. E a gente tenta, e deu errado, e tenta de novo, e desenha. E tem gente que gosta de roteiro, tem gente que não gosta de roteiro. Falta o jogo do Vasco. E assim... Alguém doido para ir pro jogo do Vasco. Gente, essa parte... Meu Deus do céu. O Vasco precisa do Jonathan hoje. Precisa da minha torcida, meu Deus.
Mas a gente está aqui, a gente está conseguindo botar o projeto em andamento porque a gente não vai ficar só na vontade. Porque se você for olhar para as circunstâncias, cara, mas precisa de luz, precisa de câmera, precisa de microfone, precisa de... Se você for olhar para tudo isso e colocar isso como uma desculpa, você vai ficar na sua zona de paz. Talvez não seja zona de conforto, mas é uma zona de paz. A Renata podia falar, cara, vamos mexer com isso não. Vamos deixar isso para lá. A gente prefere tentar, arriscar e ver no que vai dar. Isso. E a gente acredita que é um projeto que vai abençoar pessoas, a gente quer trazer muitas pessoas aqui da própria igreja para poder ter essa oportunidade de contar a sua história, dividir experiências, né? E fazer outras pessoas crescerem. Vou até falar para aquele close ali que o bracinho pediu, né? Para que outras pessoas possam crescer também com as experiências que os outros têm, né? Como é que foi a parte do seu... Da questão pastoral, seu chamado pastoral? Isso é interessante, porque realmente, na minha vida, e eu acho que é a vida da maioria das pessoas, Deus trabalha no nosso coração. Até tem um versículo, né? Alegra-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do coração. Deixa Deus agir na sua vida, serve a Deus. Deus começa a mudar o seu coração e os seus desejos começam a ser desejos de Deus. Então, a princípio, a sua vida vai sendo conduzida pelo desejo do seu coração, porque você é uma pessoa conduzida por Deus. Mas, todavia, porém, contudo, entretanto, sempre não. De vez em quando, Deus vai conduzir você para alguma coisa que, de repente, não é o que você quer. É a exceção. Então, eu estou lá nos Estados Unidos, prestes a voltar, e já querendo participar de um ministério, mas eu queria um ministério, vamos dizer, secundário. Eu volto para o Brasil, vou tocar minha empresa, eu tinha uma empresa já formada, vou auxiliar uma igreja, vou auxiliar o ensino teológico. Então era um aspecto mais secundário, mais de auxiliar. Aí aconteceu algo muito interessante. Não estava preparado para contar essa história aqui, mas vai lá. Uma noite eu tive um sonho. A Bíblia diz que quem tem um sonho, conte como sonho, né? Não vou detalhar o sonho, mas eu sonhei que eu iria casar. Eu fiquei já sendo estranho, né, no sonho, porque no sonho eu não lembrava que eu era casado, né? Uhum. E começaram as pessoas a entrar, e pessoas que eu conhecia, e eu falava, não é possível, não vou casar com ela. Era uma pessoa que eu conhecia, eu não gosto dela. Não vou casar com ela. É uma pessoa que eu conhecia, mas eu não gosto dela. E de repente entrou a noiva. E a noiva era linda. Eu fiquei muito feliz, poxa, eu vou casar com a linda noiva. E na hora que ela se aproximou, eu reparei que ela estava suada e era bronzeada. E naquele momento houve uma voz que dizia, eu te abençoo, você é abençoada. Eu vi a minha mulher, agora ela estava do meu lado. Quando eu acordei ela e falei assim, Flávia, eu tive um sonho muito diferente. E a Flávia falou, tem uma coisa estranha no seu rosto. Até eu lembrei, né, que eu corri no banheiro, olhei e havia um brilho diferente no meu rosto. Até lembrei a passagem, né? E eu falei, Flávia, a gente vai... Eu vi a noiva, eu vi a igreja. É alguma coisa com relação à igreja. Não é o plano que a gente está fazendo, a gente deve... Eu creio que Deus está nos levando a plantar uma igreja. E ali foi um desviar daquele sonho que eu tinha de auxiliar para me mergulhar completamente, plenamente no ministério. Então foi um propósito de Deus eu voltar e ficar totalmente imerso. Aí foi algo meio sobrenatural mesmo. Uhum. E durante 18 anos lá em Brasília, foi o projeto que nos consumiu. Eu fui um pastor de tempo integral lá e a igreja foi plantada. A igreja é linda, a igreja do Senhor é linda. Então foi nesse chamado que eu fui para mergulhar como pastor. E assim o foi em Brasília durante 18 anos. Ali plantando, pastoreando uma igreja. E por isso que eu tenho assim, um carinho muito grande pela igreja, né? Seja a igreja local, seja a igreja que nós chamamos universal, invisível, né? A igreja invisível, de que ela é linda. Ela está no sol, ela está no mundo batalhando, ela está suando, porque esse é um mundo de batalhas. É um mundo de batalhas. A vida é uma vida que se parece muito mais com um campo de batalha do que com um playground. Sim. Né? Mas a igreja está lá. Ela é a noiva, Jesus é o noivo, Ele está construindo, Ele nos convida a fazer parte. Isso é muito motivador.
E CB Rio? Como é que surgiu a CB Rio no seu caminho? Lá vai outra mudança. Porque depois de 18 anos, eu falei, igreja, vocês já me tiveram por 18 anos, já sofreram demais. Vocês merecem um pastor mais legal do que eu. Uma igreja amada, querida. Eu passei a liderança para um casal muito querido, Eumara e Marilton, um grande beijo. Até hoje eles lideram a igreja. E eu falei, bom, eu vou agora fazer outra coisa. O quê? Não sabia. Não sabia. Eu só sabia que era o momento, já tinha passado até. Sabe, gente, às vezes a gente atrasa alguns planos. Hoje eu vejo assim, cara, eu demorei demais. Era para ter passado antes, mas eu errei. Enfim, agora o que eu vou fazer da vida? Passei anos da minha vida sendo oficial do Exército Brasileiro, anos trabalhando como pastor. Nos Estados Unidos eu fui simplesmente um estudante fazendo mestrado em teologia, lavando banheiros. O que eu vou fazer da minha vida? Gente, eu pensei, vou começar a vender algo. Começar a vender imóveis. Eu vou ser corretor. Ser um bom corretor, né? De imóveis. Gente, eu nunca pensei isso. Nunca tinha vendido um lápis. Mas eu decidi, cara, eu vou tentar. Mais uma vez, gente, mudanças, tente, né? Permita-se fazer algo diferente. Tudo para dar errado tem, mas quem sabe é uma nova experiência. E eu comecei ali e foi fantástico. Durante 2 anos eu estive ali, né, vendendo imóveis. Foi uma experiência porque, mais uma vez, vamos trazer propósito? O lar é o lugar mais sagrado das pessoas. Uma pessoa que quer vender um imóvel, ela está convidando você a entrar no lugar mais sagrado dela. Então, eu vou entrar ali para abençoar. Você está vendo como você muda? Eu não estou ali mais para vender um imóvel, eu estou ali para abençoar uma família. Então, você puxa propósito, gente. A vida toma uma outra configuração. E aí, durante 2 anos, estive vendendo imóvel. Foi um barato. E eu pensei até que eu ia concluir a minha jornada nessa terra vendendo imóvel. Né? Mas um dia o telefone tocou e era o pastor Pedrão, presidente da CB Rio, arruinando a minha vida de corretor. Nélio, vem aqui para o Rio para me ajudar em mudanças que eu preciso. Mudanças. Vem aqui para o Rio, uma cidade que era a última, né? Depois ali de faixa de Gaza, depois aí estava Rio de Janeiro. Né? Porque a gente só tem notícia ruim do Rio, gente. Pelo amor de Deus, vamos mudar isso. E, lógico, eu respondi para o Pedrão, não. Pedrão, minha mulher é funcionária pública aqui, da Justiça. Estou aqui no meu apartamento quitado, meus filhos, meus pais. E eu disse não, e o Pedrão, beleza. Mas no outro dia... Aí, de novo uma mudança aí. No outro dia o Espírito Santo falou, Nélio, você respondeu errado. É para você ir. E aí, peguei o telefone. A gente tem que obedecer, né, gente? Aí eu falei, Flávia, para minha mulher, né? Eu acho que é pra gente ir. Ela falou, vamos orar. Ela falou, vamos orar para você não ir. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez. Querendo ficar. Mas a gente, quando eu peguei o telefone, porque eu senti uma tristeza muito grande no dia seguinte, foi assim que Deus me fez ouvir a voz dele. Eu fiquei muito, muito triste. Eu comecei a perceber que tinha sido essa resposta negativa ao convite do Pedrão para vir para o Rio. Quando eu peguei o telefone, falei, Pedrão, eu posso reconsiderar e você me dá mais uns dias para orar? Quando ele falou, pode, a alegria do Espírito tomou meu coração. Aí não importava mais em que lugar do Rio era, se era para vir, para ele me mandar para outro lugar, o que eu ia ganhar, deixar de ganhar. É gostoso servir a Deus. E é gostoso quando Deus vai colocando esses sonhos. Então, vim para cá, estamos aqui no Rio de Janeiro. Pô, e nós somos privilegiados de tê-lo, né? Isso é um presente para nós aqui, o Nélio. Muito obrigada, pastor Pedrão. Vamos aproveitar e, assim, a gente está tendo aqui alguns apoiadores desse nosso projeto. Sim. Além do pessoal aqui da CB Rio Store, que nos cedeu aqui o espaço gentilmente, nós temos o PP Produções. O PP é uma bênção. Você que precisa de material, de áudio, vídeo, você que precisa de técnicos de áudio para a sua igreja, para os seus eventos, a gente vai colocar aqui, em algum lugar aqui na tela, a gente vai colocar aqui PP Produções, entre em contato. Atrás das câmeras aqui, nós temos aqui Pedro Braço. Ali tem a Aline. Braço forte. Braço forte. Braço forte, mão amiga, né? Braço forte, mão amiga. Bom,
A gente está quase chegando no final e a Renata tem uma perguntinha a mais para te fazer. Legal. Antes das nossas considerações finais aqui do nosso podcast, o CBcast. Pode falar, Renata. Não, eu fiquei com uma curiosidade. Como foi a reação das crianças? Das crianças não, já são adolescentes, né? Dos seus filhos, quando você falou, nós vamos morar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Gente, meio da pandemia. Sabe, com a pandemia pegando solto, aquele horror no país, no mundo. Os meninos, não. Choro, ranger de dentes. Todo mundo chorando, minha esposa também. Eles não queriam vir, os meninos? Não queriam de jeito nenhum. Nem a Flávia também. Nem a Flávia queria vir, mas ela começou a perceber que realmente era uma vontade de Deus, né, ali por trás. Então a maturidade nos auxilia. Mas os meninos, né? A Manu com 11 anos, então o Pedro com 15 anos, vieram chorando, e a pandemia e toda aquela dificuldade, cidade grande, todas as notícias ruins, violência. Então, foi um período muito difícil. As mudanças da igreja eram mudanças difíceis de realizar, também exigiam muitas conversas difíceis, enfrentamentos. Foi um momento bem desgastante. Mais uma vez, a vida é batalha, gente. A vida é batalha. Tem sorriso, tem os fogos, chega o momento da alegria, mas tem muita lágrima. E eu também, os meus pais mais velhos, né, os pais da minha esposa também, a mãe da minha esposa, digo, a minha sogra, e eu naquele pensamento, meu Deus, de repente vai morrer o meu pai, né? Eu estou vivendo os últimos anos, a minha sogra vivendo, e às vezes Deus dá algumas palavras duras, sabe, assim pra gente, eu estou te mandando, deixa os mortos enterrarem os mortos, sabe, gente, a gente tem, a vida é de abrir mão real, verdadeiro. A gente abre mão. É a cruz que tem que ser tomada cada dia, né? Então, é amar a Deus acima de tudo. E a gente veio. E foi muito difícil, mas interessante. Quando passou o primeiro ano, Senhor, missão cumprida, eu quero voltar para minha terrinha, minha Brasíliazinha. E Deus falou, não. Segundo ano, Senhor, missão cumprida, eu quero voltar para Brasília, minha terra. Deus disse, não. Terceiro ano, eu acordei, Senhor, eu não quero mais voltar, não. Gostei desses cariocas. Gostei desses cariocas. E assim, quando eu desci aqui, peguei o táxi, tocou Garota de Ipanema. A gente está na terra da Garota de Ipanema. A gente está na capital cultural do Brasil. E para mim, a capital cultural é mais forte do que a capital econômica, São Paulo, mais forte do que a capital política, Brasília. Então, eu gosto dessas responsabilidades de transformar a capital cultural do Brasil. Aqui impera o pecado, mas aqui vai superabundar a graça de Deus. Amém. Isso aí. Então, eu tenho uma alegria muito grande de estar junto com você, Renata, Jonatas, Braço, Aline, Pepe, juntos escrevendo uma história linda, juntos sonhando em transformar o Rio de Janeiro na cidade maravilhosa. É isso aí. Porque eu não tenho dúvida que essa é a vontade de Deus. Então, sinto falta da minha família lá, né? Não vivi os últimos dias do meu pai, um homem de Deus, fui lá para o enterro dele. Não vivi os últimos dias da minha sogra, fui lá para o enterro dela. Não estou convivendo com os meus irmãos, meus sobrinhos que eu tanto amo, minha mãezinha está lá, os meus cunhados. Não estou vivendo, mas estou aqui batalhando com homens como você, Jonas, como você, Renata, como Pedrão, Juninho, tantos outros aqui. E tem sido uma honra para mim estar nessa batalha, nesse exército, construindo a Garota de Ipanema agora, aos olhos de Jesus. A gente vai gravar um episódio qualquer hora dessa com os filhos de pastor. Porque legal. ser filho de boa. pastor, assim, pra quem é filho de pastor, né, que tá assistindo aqui, cara, não é nada fácil. Não é. Porque o chamado é para o pai. Mas a gente vai a reboque. É verdade. Meu pai, quando eu morava em Além Paraíba, nós tínhamos uma casa gigantesca, super montada para as condições daquela época. E de repente a gente foi para Três Rios, para uma casa já menor. E já com menos estrutura. E de repente a gente vai para Bangu, que é um estado, um bairro aqui do Rio,
A gente chega em Bangu e não tem nada. Eita. A mudança, quando chegou, o cara que tava no caminhão falou assim, eu coloco a mudança aonde? Minha mãe falou assim, coloca aí. Jesus. Então a gente perdeu tudo o que trouxe, tudo. E aí nós saímos de uma casa montada para dormir. A minha mãe, meu pai e o mais novo numa mesa do escritório. E eu, o meu irmão mais velho e a minha irmã num sofá de couro que virava sofá-cama. Imagina o calor de Bangu. A gente dormindo num sofá-cama de couro. De couro. A sauna. E o chamado era do meu pai. É verdade. Então você vê, os filhos de pastor, eles desenvolvem, né, experiências mesmo sem querer. As mudanças acontecem na vida da galera mesmo sem querer. Como a vida do militar também. De repente o cara é militar, é transferido de uma cidade para outra e a família tem que ir todo mundo junto e é isso. Verdade. Não tem jeito. Verdade. Mas assim, ainda bem que existem mudanças. Eu sou um cara que eu não gosto de... A Renata, inclusive, fica enlouquecida com isso. Eu não gosto de roteiro, eu não gosto de roteiro, rotina e horário. Gosta, né, Renata, do roteiro. A Renata é toda certinha. É o Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, assim, é porque a minha vida acontece. A minha vida acontece. Eu não faço. Acontece. Olha o que Eu não faço. da criatura, Eu não faço um plano assim, eu vou fazer. Eu não tenho agenda, nada disso. Então eu gosto de viver minha vida, vamos vivendo. Então, assim, por exemplo, meu projeto hoje era estar no jogo do Vasco nesse momento. Não tô. Ainda bem que você não Entendeu? tá aqui com a Se eu gente. tivesse cumprido o meu roteiro. Mas assim, eu acho que isso a vida faz a gente se mover. É verdade. Tem gente que força para ficar parado. Mas a vida nos leva ao movimento. E eu acho que para você que tá assistindo a gente aqui, seja você por aqui, você por ali, cara, movimente-se. Movimentos. Né? Deus é um Deus em movimento, É isso cara. Deus é um Deus em movimento e às vezes você, por não estar em movimento, você não está vendo o agir de Deus. É isso aí. Se movimente, se harmonize, é o movimento que Deus está fazendo o movimento. Hoje a gente tem alguns grupos aqui se reunindo estudando o livro, né? Sim. Conhecendo Deus, né? Que tem essa premissa, esse livro, né? Deus está fazendo algo, junte-se a Ele. Deus está em movimento fazendo algo, mova-se nesse movimento. E é isso aí, gente. Agarra a oportunidade. Agarra a oportunidade. E é bom, os meninos sofreram muito. Faça esse podcast. Mas hoje eles também não querem ir embora do Rio de Janeiro, não. Né? Temos até uma namorada carioca agora. Já arrumei aí, ó, uma nora carioca aí, ó, se Deus quiser. Bom, estamos chegando aqui ao final então, do nosso podcast. Pastor Nélio, muito obrigado pela sua presença. Isso. Queria passar aqui mais umas 3 horas. Poxa, antes da gente terminar, você, por favor, não deixe de curtir, se inscrever e comentar no episódio aqui. Fala, Bracinho. Olha pra lá. Olha Pode pra falar, lá, Bracinho, olha pode pra falar. lá. Olhe pra lá. Olhe pra lá, olhe pra lá. Então, por favor, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Nós teremos muita novidade. Quem já está inscrito, beleza. Mas você precisa ativar as notificações, porque cada episódio novo você vai ser avisado. Ok? Foi muito bom, Pastor Nélio. É um prazer, é uma honra estar com você sempre. Eu falo que eu brinco que o meu ministério é ficar recrutando o Pastor Nélio. Você vai chamando ele pra tudo, né? Eu vou chamando ele pra tudo e ele vem. Não, mas o Pastor Nélio é uma bênção na nossa vida, né? A gente tem muita admiração por você, pela sua história. Foi muito bom, foi muito legal ouvir mais um pouco, porque a gente sabe um pouco, porque a gente está mais junto, está mais perto, mas não sabe tudo, né? Sim. E aí a gente começa a ouvir, é muito legal. Eu acredito que a galera que está escutando vai ficar muito feliz também de te conhecer melhor como pessoa. O que você diria pro Nélio de 15 anos atrás, por exemplo? Eu creio que eu diria, Nélio, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Você vai profetizar, você vai ter visões, você vai sonhar sonhos. Viva! A vida que eu te dei foi uma vida para ser vivida. Aproveite cada minuto, cada instante. E você, Renata, o que você diria pra Renata de 15 anos atrás? Eu diria continue no caminho, porque eu também fui uma pessoa que agarrei as oportunidades e fui desbravando. Então eu diria continue nesse caminho. Que bom. Eu diria continue sem roteiro. Continue sem agenda. Continue sem rotina. Acerte os seus horários. Mas o restante pode ir que tá de boa. E vai pro jogo, não perde vai o jogo pro não, jogo, cara. e Vasco da Não Gama. perde essa oportunidade, não. É isso. Gente, muito obrigado. Eu esqueci de Obrigada. citar o André. André, O André com que tá aqui certeza. dando uma Andrezão. força pra gente. Verdade. É.
Então, mais uma vez, nossos patrocinadores aqui, a CB Rio Store, o PP Produções, tudo em áudio e vídeo, o que você precisar para o seu trabalho. E o Andrezão, que deu uma força pra gente aqui, e a nossa equipe, que tá todo mundo aqui reunido. É isso? É isso. São bênçãos. Muito obrigada. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer, muito bom bater esse papo com me você. convide mais vezes. Com certeza. Com certeza. É isso, Muito obrigada minha pela chefe. audiência também, né? É isso aí, gente. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, CB Rio, CBcast.